Eu ainda me lembro como se fosse ontem, o dia em que meu nome foi anunciado no culto. Este irmão foi levantado cooperador de jovens e menores. Aquela frase ecoou dentro do meu peito como um trovão, e por um instante me senti o homem mais digno da face da terra. Meus olhos se encheram de lágrimas, e a igreja inteira, como em um só coração, deu o amém que parecia confirmar o que eu mesmo não acreditava ser verdade. Deus estava me chamando para a obra. Naquele momento, eu não pensei em minhas falhas, em minhas fraquezas, em minhas tentações. Eu só pensava no peso daquele púlpito, no respeito que os irmãos demonstravam quando me cumprimentavam depois do culto. Eu me tornei alguém diferente, aos olhos dos outros. Antes eu era apenas mais um jovem na fileira do meio. Agora eu era o cooperador. Eu ganhei um título, uma responsabilidade, uma confiança que eu jamais imaginaria receber. Meus pais se orgulhavam. Minha esposa sorria com os olhos cheios de esperança. Meus irmãos de fé me abraçavam e diziam: Deus vai te usar muito. Eu respondia com aquele sorriso tímido, mas por dentro sentia o coração tremer, porque no fundo eu sabia que não era tão santo assim. Naquela fase, eu estava cheio de disposição. Lia a Bíblia, orava de madrugada, jejuava. Sentia-me como um guerreiro do Senhor, pronto para enfrentar qualquer batalha. Mas existia algo escondido em minha história, uma fraqueza enterrada, que eu acreditava estar adormecida para sempre. Eu tinha sido viciado em bebida na juventude. Não era apenas um gole de vez em quando, não. Eu conhecia o fundo do copo, o gosto amargo da ressaca, as noites em que voltava para casa sem lembrar o caminho. Eu tinha prometido a mim mesmo e a Deus que aquilo tinha ficado para trás, que era um passado morto. E de certa forma parecia verdade. Anos haviam se passado sem que eu encostasse em uma garrafa. Casei e me firmei na fé. Me tornei um irmão respeitado. Mas a tentação nunca morre por completo. Ela fica como uma serpente hibernando, esperando o momento certo para se aquecer de novo. O púlpito me deu honra, mas também me deu medo. Eu não queria decepcionar. Eu não queria cair. Eu dizia para mim mesmo: agora você é exemplo. Agora você tem que andar reto, não pode olhar para trás. E esse pensamento, ao invés de me libertar, começou a me aprisionar. Porque eu comecei a viver mais preocupado em manter a aparência de santidade do que em buscar a verdadeira santidade. Eu aprendia a falar bonito nas exortações, a usar versículos que emocionavam, a sorrir para todos como se minha vida fosse perfeita. Os jovens me viam como inspiração, os mais velhos como promessa para o futuro da obra. Mas dentro de mim, a guerra era intensa. Às vezes, durante o culto, enquanto minha boca falava de libertação, minha mente lembrava o gosto da bebida, como uma voz suave dizendo: será que você realmente está livre? Era como viver em duas realidades. De um lado, o cooperador de gravata, Bíblia na mão, guiando os hinos, exortando com ousadia. Do outro, o homem comum, cheio de fragilidades, com uma sombra do passado rondando sua alma. Eu me esforçava para sufocar essa voz. Me convencia de que era só o inimigo tentando me acusar, mas no fundo sabia que havia uma porta mal fechada no meu coração. O tempo passou, e com ele veio o cansaço. Cansaço de fingir ser mais forte do que realmente era. Cansaço de sorrir quando queria chorar. Cansaço de carregar um fardo que parecia cada vez mais pesado. E, sem perceber, comecei a relaxar. Não na obra, porque diante da igreja eu era firme, mas no secreto. Parei de orar como antes, de buscar com a mesma intensidade. O púlpito virou rotina, e minha vida espiritual virou aparência. Eu tinha esquecido que Deus não chama pelo que parecemos, mas pelo que somos diante dele. E ali, naquele pedestal humano que me colocaram e que eu aceitei subir, eu estava prestes a tropeçar. Ainda não tinha voltado ao copo, mas o desejo estava ali latejando. Um dia, passando diante de um bar, senti o cheiro da bebida e meu coração disparou. Parei por alguns segundos, olhei para dentro e vi homens rindo, conversando, segurando copos que brilhavam sob a luz fraca. Foi como se um filme passasse diante dos meus olhos. Os velhos tempos, as antigas companhias, a sensação de liberdade ilusória que aquele líquido me dava. Naquele instante eu pensei: será que eu realmente mudei ou só aprendi a esconder melhor? O chamado tinha sido real, disso eu não duvidava, mas o coração que atendia ao chamado ainda estava doente. Ainda guardava cicatrizes não tratadas.
E o que eu não sabia é que, cedo ou tarde, tudo que fica escondido encontra uma forma de vir à tona. E assim começou a minha queda. Não quando peguei de novo o primeiro copo, mas quando aceitei viver apenas da aparência de santidade. O púlpito sustentava minha imagem, mas meu coração já estava sendo corroído pelo silêncio, pelo medo e pelo segredo. Eu sempre ouvi os anciãos pregarem que a queda de um homem não acontece de repente. Não é um tropeço brusco, mas uma sequência de passos pequenos, muitas vezes quase imperceptíveis, que levam alguém a um abismo. E hoje, olhando para trás, percebo que minha primeira queda começou muito antes do copo tocar meus lábios. Começou na mente. Começou naquele dia em que eu passei em frente ao bar e senti o cheiro da bebida me chamando como uma voz suave. Desde então, aquela lembrança não saiu mais do meu coração. Eu fazia de conta que estava firme, mas por dentro alimentava uma nostalgia venenosa. Eu orava menos, lia menos, mas pensava mais naquilo que deveria estar enterrado. Era como se o inimigo tivesse encontrado uma brecha. E ele é astuto. Não entrou de uma vez, mas foi semeando sementes de curiosidade, de saudade, de falsa liberdade. Eu me pegava lembrando do barulho do gelo batendo no copo, do amargor da primeira goleada que queimava a garganta e trazia aquela sensação de esquecer o mundo. E dentro de mim uma voz sussurrava: um gole só não vai te afastar de Deus, ninguém precisa saber. O dia da minha queda foi comum como qualquer outro. Saí do trabalho cansado. Passei pela rua de sempre, mas dessa vez não resisti. Entrei no bar. O cheiro forte me envolveu, e por um instante me senti como se tivesse voltado no tempo. Ninguém dali me conhecia como cooperador, apenas como mais um homem qualquer. Foi essa sensação de anonimato que me deu coragem. Sentei-me no balcão e o garçom, sem me perguntar nada, colocou diante de mim um copo cheio. O gelo estalava e o líquido dourado refletia a luz fraca da lâmpada. Meu coração batia tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Minhas mãos tremiam. Eu olhei para aquele copo como quem encara um abismo. E mesmo sabendo o perigo, eu pulei. O primeiro gole foi como fogo queimando por dentro. Uma mistura de prazer e culpa me atravessou como uma espada. Naquele instante, parecia que eu estava abraçando um velho amigo e, ao mesmo tempo, traindo o Deus que me chamou. Eu me lembrava do púlpito, dos jovens que me olhavam como exemplo, dos hinos que eu guiava com lágrimas, mas ainda assim engoli mais um gole. E com cada gole, a voz da consciência ficava mais distante. A bebida anestesiava não apenas meu corpo, mas também minha alma. Saí daquele bar cambaleando, com a gravata torta e o coração rasgado. Cheguei em casa tarde. Inventei desculpas para minha esposa, fingi que estava apenas cansado, mas dentro de mim eu sabia. Algo tinha sido quebrado. Naquele momento eu não tinha noção das consequências. Achei que seria apenas uma vez, um deslize, algo que eu poderia apagar no silêncio. O inimigo é cruel porque nos convence de que é só um gole, só um copo, só uma noite. Mas na verdade era o início de um cativeiro. No domingo seguinte, subi ao púlpito para cooperar no culto de jovens. A igreja cantava, os instrumentos soavam, mas dentro de mim havia apenas um vazio e uma vergonha sufocante. Eu abri a boca para orar, e as palavras saíam como pedras pesadas, sem vida. Eu tentava lembrar de versículos, mas parecia que a Bíblia havia se fechado para mim. Mesmo assim, ninguém percebeu. O povo se emocionava. Os irmãos diziam que Deus tinha me usado, mas eu sabia que aquilo não era unção, era apenas aparência. Eu estava sendo sustentado por minha própria imagem, e não pela graça de Deus. E foi aí que a verdadeira prisão começou, a prisão do segredo. Eu vivia duas vidas. No púlpito, o cooperador respeitado. Nas ruas, o homem que começava a ceder novamente ao vício. Cada vez que eu prometia a Deus que seria a última vez, me via dias depois, entrando em outro bar pedindo outro copo. A primeira queda nunca é só a primeira. Que a abertura de uma porta, que uma vez destrancada parece impossível de fechar. Eu me tornava um ator em minha própria vida. Pregava contra o pecado, enquanto o carregava no bolso do paletó. Falava de libertação enquanto estava acorrentado por dentro. E o pior de tudo era o olhar da minha família. Minha esposa ainda acreditava em mim. Meus filhos me viam como exemplo, a igreja me via como instrumento. Mas eu, diante do espelho, só via um homem dividido, fraco, aprisionado pelo copo que nunca conseguia esquecer. Naquele tempo,
Ainda não havia escândalo, ainda não havia exposição, mas já havia queda. Que a queda mais perigosa não é a que o mundo vê, mas a que acontece no silêncio da alma, quando já não se tem forças para lutar, mas também não se tem coragem para confessar. Eu tinha caído. E a partir dali, cada culto, cada oração, cada visita às famílias era feita com o peso de um segredo que me esmagava mais e mais. Eu sempre ouvi que o altar é lugar de verdade, de sinceridade, de pureza. Mas enquanto eu subia ao púlpito com a Bíblia nas mãos, meu coração estava dividido, vivendo uma mentira cuidadosamente escondida. Eu tinha me transformado em especialista em disfarces. Aos olhos da congregação, eu era o cooperador fiel, pronto para ajudar, visitar, aconselhar, guiar os jovens. Minhas palavras eram fortes, minha postura parecia firme e o respeito dos irmãos me sustentava. Mas, quando as portas da igreja se fechavam, a outra face da minha vida emergia. Era como se eu trocasse de máscara. No templo, a santidade, nas ruas, a fraqueza escondida. A bebida já não era apenas um deslize ocasional, mas começava a se tornar um hábito secreto. Eu escolhia ruas diferentes, bares afastados, sempre tentando garantir que nenhum irmão me reconhecesse. Às vezes comprava a garrafa e levava escondido no porta-malas do carro. Dirigia para lugares isolados e sozinho, me entregava ao veneno que eu jurava ter vencido anos atrás. E quanto mais eu bebia, mais culpado me sentia. Mas, ao invés de confessar, me afundei no orgulho. Eu pensava, se eu contar vou perder tudo. A confiança, o púlpito, o respeito da igreja, o amor da minha família. O medo da vergonha me fazia permanecer em silêncio. E esse silêncio foi a chave que trancou meu coração dentro de uma cela. O segredo começou a me corroer. Não havia paz em meu travesseiro. Eu fechava os olhos e via os rostos dos jovens que me chamavam de exemplo. Lembrava das irmãs que pediam oração, acreditando que minhas palavras saíam de um coração puro. Lembrava do meu próprio filho, que me abraçava depois do culto e dizia: "Pai, você fala tão bonito lá na frente." Cada frase dessas era como uma faca girando dentro de mim. Mas, em vez de buscar socorro, eu me tornava mais ator. Aprendi a disfarçar os sinais: chiclete para esconder o hálito, colírio para apagar os olhos vermelhos, banhos demorados para disfarçar o cheiro. Às vezes, subia ao púlpito ainda com o gosto da bebida preso na garganta e, paradoxalmente, conseguia falar de libertação, de vitória, de fé. O povo chorava, levantava as mãos, dava glória. E eu descia do púlpito mais vazio do que subi. Eu me perguntava, como Deus ainda pode usar alguém como eu? E a resposta que me atormentava era que Ele não usava. Eu usava a mim mesmo. Era a força da minha imagem, da minha eloquência, da confiança que a igreja depositava em mim. Não era mais o Espírito Santo que guiava minhas palavras. Era o peso do costume e da aparência. O segredo me transformou em prisioneiro de mim mesmo. Eu não conseguia pedir ajuda. O orgulho me mantinha calado, e o medo me empurrava cada vez mais fundo no vício. Era como andar sobre uma corda bamba. De um lado a honra, do outro a queda. Eu caminhava tentando equilibrar as duas vidas, sem perceber que a corda estava se rompendo. Aos poucos, meu lar começou a sentir as rachaduras. Minha esposa percebia minhas ausências, minhas desculpas esfarrapadas, meu jeito estranho. Mas eu sempre tinha uma resposta pronta: trabalho, cansaço, compromissos. Ela confiava em mim, acreditava na minha posição de cooperador. E eu usava essa confiança como escudo para esconder minhas falhas. As madrugadas se tornaram minhas inimigas. Deitava, mas não dormia. Quando fechava os olhos era como se o Espírito Santo me confrontasse, lembrando que nada fica escondido diante de Deus. Mas, em vez de me quebrantar, eu endurecia o coração. Eu dizia para mim mesmo: amanhã eu paro. Amanhã eu me conserto. Mas o amanhã nunca chegava. Eu comecei a entender que a vida dupla é uma das piores prisões espirituais. Porque o corpo pode estar dentro da igreja, mas a alma está distante. A boca pode falar de santidade, mas o coração está preso no pecado. E o inimigo se alimenta exatamente desse tipo de divisão.
Ele não precisa que você abandone o púlpito, basta que você o ocupe sem verdade. Houve dias em que eu chegava a orar de joelhos pedindo perdão, prometendo nunca mais tocar em um copo. Chorava, sentia um alívio momentâneo, acreditava que tinha vencido. Mas dias depois, o desejo voltava e eu me via de novo cedendo, me escondendo, me condenando. Era um ciclo vicioso: pecado, arrependimento, promessa, recaída. E a cada volta desse ciclo, minha fé se enfraquecia. O púlpito, que antes era lugar de alegria, se tornava palco de tormento. Eu olhava para os irmãos e me perguntava: se eles soubessem quem eu realmente sou, ainda me chamariam de cooperador? Eu estava perdido em minha própria encenação. Era dois homens em um só corpo: o cooperador que todos admiravam e o pecador que eu escondia. E quanto mais eu tentava segurar essas duas máscaras, mais pesado se tornava o fardo. O segredo, por trás do púlpito, era a prova de que eu não estava enganando apenas a igreja. Eu estava tentando enganar a Deus. E isso eu sabia não poderia durar para sempre. O segredo, por maior que seja o cuidado, sempre dá sinais de que não vai permanecer escondido para sempre. Eu achava que dominava tudo: o horário certo, o lugar distante, o cheiro encoberto, a fala controlada. Mas a verdade é que o pecado nunca fica preso atrás de quatro paredes. Ele vaza pelas frestas da alma, escorre pelos gestos, aparece nos olhares. A primeira a notar foi minha esposa. Ela me conhecia melhor do que ninguém. Percebia quando eu demorava além da conta para voltar de uma visita, quando meus olhos pesavam sem motivo, quando o hálito tinha um resquício que nem o chiclete conseguia apagar. Mas no início, ela não desconfiava da gravidade. Pensava que era só cansaço, talvez algum problema no estômago. Eu aproveitava essa confiança para seguir alimentando meu vício. Um dia, porém, ela me perguntou diretamente: amor, está acontecendo alguma coisa? Você tem chegado diferente, parece distante. Eu sorri forçado e respondi: é só a obra, meu bem. Os problemas do povo pesam na gente, ela acreditou. Talvez porque queria acreditar. E eu usei isso como escudo para continuar escondendo a minha fraqueza. Mas não era só em casa que os sinais começaram a aparecer. A própria congregação começou a notar pequenas mudanças. Meu rosto parecia mais cansado, minha voz mais trêmula. Às vezes, na hora de ler a palavra, minhas mãos tremiam mais do que o normal. Eu culpava o frio, a ansiedade, a responsabilidade. Mas, no fundo, sabia que a raiz era outra. Noites mal dormidas, arrependimento sufocado, ressacas escondidas. Houve um culto em que tudo quase veio à tona. Eu tinha bebido na tarde de domingo, achando que até a noite já estaria normal. Mas o efeito ainda latejava em meu corpo. Quando subi ao púlpito para dirigir a oração, senti minhas pernas bambas. A boca secava, a garganta parecia queimar. Consegui conduzir o culto, mas não com a mesma firmeza. Depois, ouvi uma irmã comentar baixinho com outra: o cooperador não pareceu bem hoje. Aquilo caiu como uma pedrada no meu peito. Eu estava à beira de ser desmascarado. Outro episódio me marcou ainda mais. Durante uma visita a uma família, o irmão da casa me ofereceu um copo de suco. Quando trouxe à mesa, o olhar dele se demorou em mim. Mais tarde descobri que meu hálito ainda guardava o cheiro da bebida. Ele não comentou nada naquele dia, mas sua expressão me perseguiu por semanas. Eu sabia. Ele tinha percebido algo. E então começou a pior fase: o medo constante. O medo de que alguém batesse na porta do meu quarto e me flagrasse. O medo de que, numa reunião do ministério, algum irmão me confrontasse. O medo de que meu filho, inocente, visse algo que jamais deveria ver. Eu vivia como um fugitivo dentro da minha própria casa, dentro da minha própria igreja. Esse medo me tornou agressivo. Quando minha esposa fazia perguntas, eu me irritava. Quando meu filho queria brincar, eu dizia que estava cansado. Quando os irmãos pediam visita, eu buscava desculpas. O cooperador prestativo começou a se tornar um homem fechado, introspectivo, desconfiado de todos. Era o segredo corroendo não só minha fé, mas também meus relacionamentos. Até que uma noite o inimigo quase me expôs de vez. Eu tinha bebido mais do que o normal. Estava sozinho,
dentro do carro, chorando, quando um jovem da igreja passou e me reconheceu. Ele acenou, mas eu fingi não ver. Meu coração disparou. Passei a noite em claro, imaginando se ele havia percebido algo. No domingo, quando o vi sentado nos bancos da mocidade, meu peito gelou. Eu preguei sobre santidade enquanto temia que, a qualquer momento, ele pudesse se levantar e me desmascarar diante de todos. Foram dias de terror. Não havia paz no culto, não havia descanso em casa, não havia alegria em lugar nenhum. O segredo começava a vazar pelas rachaduras que eu já não conseguia conter. E a cada vazamento, Deus me avisava: o que está escondido será revelado. Mas em vez de confessar, eu tentava tapar os buracos com mais disfarces. Eu pensava que podia controlar a exposição, mas o pecado é como fogo escondido em palha seca. Basta um sopro para incendiar tudo, e eu sabia. Esse sopro estava chegando. Eu sabia que aquele dia chegaria. O pecado escondido sempre anda na beira do abismo. E cedo ou tarde alguém enxerga a sombra da queda. Mas eu não imaginava que seria tão rápido, nem que a vergonha bateria tão forte à minha porta. Era uma tarde de sábado. Tínhamos culto à noite, e eu havia passado a manhã inteira visitando alguns irmãos. O coração estava inquieto. A tentação parecia sussurrar mais alto quando eu me sentia cansado e sozinho. Na volta para casa, passei por um mercadinho de esquina. A garrafa me olhava da prateleira como um velho conhecido. Eu hesitei e lutei dentro de mim, mas caí. Comprei, escondi na sacola e levei para casa. No quarto, enquanto minha esposa preparava o almoço, eu abri e bebi. Só um pouco para aliviar, pensei. Mas o só um pouco virou mais do que eu suportava. Quando percebi, já não tinha firmeza nos passos. Me deitei tentando disfarçar. Dormi pesado. Quando acordei, já era quase hora do culto. Minha esposa me chamou. Amor, você vai se arrumar? Já está na hora. Corri para o banheiro, lavei o rosto, escovei os dentes, troquei a roupa. Me olhei no espelho e tentei acreditar que estava tudo bem. Mas meus olhos não mentiam. Eu sabia. Ainda havia resquícios em mim. Cheguei ao salão pouco antes do início. Cumprimentei os irmãos, tentando sorrir como sempre. Entrei. Sentei no banco da frente. O ancião me chamou e disse: Irmão, dirija o culto hoje. Meu coração disparou. Eu não estava em condições. Mas como dizer não? Levantei, subi ao púlpito e comecei. No hino, senti a voz embargar. Na oração, minhas pernas tremiam. Quando abri a Bíblia para ler a palavra, as letras pareciam dançar diante de mim. Fiz força para manter o tom firme. Mas os irmãos começaram a se entreolhar. Eu percebia os olhares, alguns de preocupação, outros de estranheza, e então aconteceu. Durante a pregação, uma criança inocente sentada no colo da mãe apontou para mim e disse em voz alta: Mamãe, o tio está falando estranho. O salão ficou em silêncio por alguns segundos. A mãe tentou calar a criança, mas a flecha já havia sido lançada. Meu corpo inteiro gelou. Minha garganta fechou. Continuei pregando, mas dentro de mim o desespero gritava: eles sabem. Eles perceberam. Quando o culto terminou, alguns irmãos se aproximaram. Um deles, jovem, disse: O senhor está bem, cooperador? Parece meio cansado hoje. Sorri e respondi: Sim, irmão. É só o peso da obra. Mas eu sabia que aquela desculpa já não encobria mais. A pior parte foi em casa. Minha esposa me olhou nos olhos e perguntou com firmeza: O que aconteceu hoje? Você não estava normal no culto. Não consegui responder. Virei o rosto. Inventei outra desculpa. Mas ela sabia. A mulher que caminha ao lado de um homem sente o cheiro da verdade, mesmo quando ele tenta escondê-la. Naquela noite, deitei sem sono. O quarto estava escuro, mas dentro de mim tudo queimava. O medo de ser desmascarado diante da igreja inteira, diante do ministério, diante da minha família, me consumia. Eu imaginava o dia em que o ancião me chamaria no meio do culto e diria: Irmão, sente-se. Você não pode mais dirigir. Esse pensamento era como uma espada sobre minha cabeça. No outro dia, durante a reunião do ministério, eu não fui convocado, mas o coração não se aquietava. Cada vez que alguém me olhava mais fixamente, eu pensava: eles sabem. Eles vão me confrontar. Eu vivia em alerta, como um homem que espera ser preso a qualquer momento. Foi nesse ponto que percebi: o pecado não só me afastava de Deus, mas também me escravizava pelo medo. Eu já não pregava com liberdade. Eu já não visitava com alegria. Eu já não orava com paz.
Tudo em mim era sombra, era peso, era ameaça. E o inimigo, cruel como sempre, aproveitava cada brecha. Ele sussurrava: confessa e você será envergonhado. Esconde, e talvez consiga passar despercebido. Eu vivia nesse dilema, sem coragem de abrir o jogo, mas sem forças para continuar. Aquele culto em que quase fui desmascarado foi um divisor de águas. Ali entendi que não havia mais como seguir nessa vida dupla. Eu tinha duas escolhas: continuar escondendo até cair de vez ou rasgar o coração diante de Deus e da igreja. Mas eu ainda não estava pronto para confessar. E essa demora em abrir a verdade só aumentaria meu sofrimento. O que eu não sabia é que, mesmo na minha covardia, Deus já estava preparando o dia em que Ele próprio me colocaria contra a parede.